Isso aqui é um escândalo, é um escárnio. Olha só isso aqui, ó. Há algo que tem causado dor de cabeça na direita, que se chama Davi Alcolumbre, presidente do Senado Federal. Não é qualquer dor de cabeça, é uma enxaqueca brava. Eu conversei com o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto. Ele me reconheceu a dificuldade em convencer Davi Alcolumbre a respaldar o projeto de lei da anistia. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, ele tem tentado promover o encontro do senador com o relator da proposta, o Paulinho da Força. Até agora, porém, não teve êxito. O que me disse Valdemar Costa Neto nesse desabafo, abre aspas, nem os partidos nem o Congresso conseguem convencer Alcolumbre, fecha aspas. O presidente nacional do PL se reuniu na terça-feira com Paulinho. O partido defende uma anistia geral e restrita, mas nem mesmo no fundo o PL acredita nessa possibilidade. O relator já afirmou que apenas uma mudança na dosimetria das penas tem chance de ser aprovada. Agora, uma anistia geral e restrita, nem mesmo o bloco do Centrão mais à direita concorda. No Senado Federal, a defesa de congressistas, tanto de esquerda como de centro, é de que a tramitação do texto comece pelo Senado e não pela Câmara. Assim, haveria uma perspectiva de que a proposta só beneficiasse, com as mudanças de dosimetria, os envolvidos diretamente nos atos criminosos do 8 de janeiro, quem estava aqui atrás, no quebra-quebra, e não os mentores intelectuais, entre eles Jair Bolsonaro. Paulinho, no entanto, já reconheceu que o texto dele vai beneficiar sim o ex-presidente, um ponto que, portanto, encontra resistência no Senado. Queria que você trouxesse para a gente o que você tem de apuração sobre o ânimo do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Olha, Leilani, neste momento o ânimo dele é totalmente averso à aprovação até desse PL da dosimetria. Ele que, na verdade, não é dosimetria, mas é redução do tamanho das penas, né? Você reduzir ali, por exemplo, tentativa de golpe, você tem uma pena de 4 a 12 anos. Aí eles querem reduzir de 2 para 6, 8 anos, né? Então, é isso que eles estão querendo fazer lá dentro do Congresso. Davi Alcolumbre não quer nem ouvir falar nesse projeto neste momento. E mandou um recado ali para a Câmara dos Deputados, que é o seguinte, olha, o acordo inicial era para que esse projeto começasse a tramitar aqui pelo Senado. Ele, inclusive, estava com o texto, e está com o texto pronto. Mas aí, Centrão e o PL convenceram o deputado Hugo Mota, presidente da Câmara, disse, não, vai começar por aqui. Por quê? Porque se começa pela Câmara, vai para o Senado pode mudar, mas aí volta para uma votação final na Câmara dos Deputados. Sempre vai prevalecer o interesse e os desejos da maioria ali da Câmara, e é uma maioria do Centrão, do PL, que tende a beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro. Por isso, a disposição no Senado neste momento é o seguinte, se esse projeto for aprovado lá na Câmara, chega aqui e fica parado. Eu não tenho medo de dizer, e falo isso em alto e bom som, parlamentares, deputados e senadores, são muitas das vezes em votações nessa casa chantageados por alguns ministros do Supremo Tribunal Federal. Não são todos. E eu não estou falando contra a instituição Supremo Tribunal Federal, antes que alguém distorça o que eu quero dizer. Estou falando contra algumas figuras do Supremo Tribunal Federal que prestam desserviço à democracia brasileira, pressionando em votações, não é só sobre votações, sobre qualquer votação que trabalhe e circule no ambiente do judiciário brasileiro, alguns deles chantageam, ligam, pressionam para aqueles que têm seus processos lá. Por isso, é difícil da gente pautar um monte de coisa nesta casa. Entre elas, a anistia, que eu ouvi de todos os líderes numa reunião aqui, inclusive os líderes da esquerda, que as penas aos presos do 8 de janeiro, até para os da esquerda, são excessivas. Ora, se são excessivas, resta o quê? Anistia. É o que diz a nossa Constituição. Mas por que eu não voto? Porque aí os telefones começam a tocar, porque tem pressão externa. Pressão externa? Pressão de alguns ministros do STF. É assim que funciona a debilitada democracia brasileira. Esta obtenção de 41 assinaturas deixa Davi Alcolumbre em uma posição muito ruim. Porque na medida que a oposição já conseguiu assinatura suficiente para propor o impeachment do pseudo-juiz Alexandre de Moraes, o alvo é quem está impedindo que isso siga adiante. Ou seja, o alvo prioritário passa a ser Davi Alcolumbre. Porque a partir de agora, pela definição da lei Magnitsky,
Alcolumbre está oficialmente colaborando com um violador de direitos humanos ao não pautar o seu impeachment no Senado Federal. Para todos os efeitos, Davi Alcolumbre é agora o único empecilho, a única proteção do Alexandre de Moraes ao prosseguimento do processo de impeachment. Ele é literalmente, nos termos da Lei Magnitsky, um ajudante, um apoiador de um violador de direitos humanos sancionados pelos Estados Unidos. E é precisamente essa definição que permite que sanções sejam aplicadas também contra ele, caso ele se furte de fazer valer a vontade da maioria do Senado em pautar o impeachment. Antes de voltar ao passado, a última, de forma bem rápida. Condenados do 8 de janeiro descartam projeto por redução de penas. Aqui são as vítimas que estão presas e elas não acham que o caminho é a redução de penas. Elas acham que o caminho é a anistia, até porque a maior parte delas... Eu acho que no futuro, quem sabe, assim como no passado, nós vimos uma comissão da verdade para analisar o que aconteceu durante o regime militar. Talvez, em algum momento na história brasileira, vai ter que ter uma nova comissão da verdade para se analisar o que aconteceu de 2019 até os tempos atuais e tentar, no mínimo, conceder algum tipo de indenização para essas pessoas. Mas tá ali, ó. Segundo a entidade, a maior parte dos alvos das investigações do 8 de janeiro sequer participou de qualquer ato de depredação e que, portanto, pessoas inocentes não podem ser consideradas meio culpadas. Reduzir penas ou oferecer concessões parciais não é justiça, considerou Asfaw. E aí, todo dossiê tem um caminho, todo dossiê tem um ponto de partida, e o ponto de partida foi o senhor Jorge Seife. Eu tinha visto isso nos últimos dias, mas eu não queria nem falar porque eu queria ter tempo para dar uma olhada. E gastou até mais tempo do que eu esperava, inclusive o vídeo de hoje deve ser um pouco atrasado. O Seife tinha postado um material, um destaque 2184, de 88, fevereiro de 88. Tinha colocado isso esses dias, tinha deixado meio que mais ou menos engatilhado. E aí ontem eu tava passando no Twitter, voltou na minha frente, eu falei... Não dá para eu correr, né? Agora realmente tem que encarar, já passou tempo demais. Porque o Roger Stiefelman Leal, que é um jurista, né? Ele escreveu um texto no Jota, a gente vai dar uma olhada nesse texto do Jota já já, que ele fala assim, ó, o debate sobre nova lei de anistia tem suscitado contestações sobre a sua constitucionalidade, com base em registros que, encontrei há semanas, os mesmos divulgados pelo senador, redigi artigo a respeito, finalmente publicado hoje no Jota. A gente vai ver já já. Que ele traz mais algumas informações. Mas o que foi o que o Jorge Seife colocou na roda? E que ele disse que não foi nem ele que descobriu, ele dá os méritos ao Luiz Freire, assessor da liderança do PP. Parabéns, Luiz Freire. Você vai salvar a democracia brasileira. Você vai fazer justiça com as vítimas do 8 de janeiro. E o Seife fala assim, ó, pessoal, segue grande descoberta histórica e legislativa. Referente à possibilidade e constitucionalidade de anistia a crimes de golpe de Estado e congêneres, descobrimos que a questão da anistia de crimes contra a ordem constitucional e o Estado democrático de direito foi objeto de deliberação específica por ocasião da aprovação da Constituição de 88 e que os constituintes decidiram, na ocasião, que a anistia de crimes de golpe de Estado e congêneres é possível. Conforme anexado, durante a Assembleia Constituinte, os constituintes aprovaram um destaque do congressista Carlos Alberto Caô, que era do PDT, o qual pedia para suprimir do artigo atual, está lá o número, do artigo 5º da Constituição, a expressão insuscetível do benefício da anistia, de modo a permitir que os crimes contra a ordem estatal e democrática sejam passíveis de graça e anistia. Foram 281 votos favoráveis à aprovação do destaque contra 120 votos contrários. Na lista de quem votou a favor do destaque que permitiu anistia a crimes de golpe de Estado está o nome de Luiz Inácio Lula da Silva. Já deu spoiler falando isso, né? Mas tá o spoiler, tá lá o nome do Lula. Veremos isso já já. Um dos constituintes que defendeu com maior fervor a possibilidade de anistiar esses crimes contra o Estado Democrático, Juté Magalhães, sustentou na tribuna: tenho a convicção de que o governo deve estar sempre capacitado à concessão de anistia aos crimes de natureza política.
pois muitas vezes esse direito de graça, oportunamente aplicado, poderá propiciar à sociedade e ao governo um clima bem mais saudável, com ampla abertura às crescentes possibilidades de pacificação pelo desarmamento dos espíritos. Ou seja, o constituinte ciente de possíveis crimes políticos incluiu a possibilidade do Congresso Nacional de conceder anistia. Qual a próxima narrativa? Então, mais uma vez, obrigado, senhor Luiz Freire. Aí pode dar uma olhada aqui no material que o CEF postou, está aqui o destaque, 2184. Requeiro, nos termos do artigo 7º da resolução, destaque para aprovação da emenda número 2P00655-8 da Constituinte do Carlos Alberto Caô, retirada da emenda à expressão e insuscetível do benefício da anistia. Tira essa parte, que não pode ter anistia. Pode sim. E tá aqui, ó, o texto. Senhor presidente, requeiro nos termos, aqui, ó, retirada da emenda à expressão insuscetível do benefício da anistia, passa-se ao destaque número 2184, a emenda número 655. O autor é o constituinte Carlos Alberto Caô. A redação é a seguinte: constitui crime inafiançável imprescritível. A Sua Excelência retira a referência insuscetível do benefício da anistia e continua: a ação de grupos armados, civis e militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Sua Excelência, o autor da proposição está inscrito para defendê-la. Tem a palavra o novo constituinte Alberto Caô. Então, tira essa parte que é inafiançável e relaxa aí que a gente vai botar para andar. Mas vamos chegar lá. Por partes. Vamos voltar no texto aí do Roger. O destaque, 2184 e a anistia. A porta que o constituinte manteve aberta. Nos últimos meses, o tema da anistia voltou ao centro do debate nacional, não pelo avanço de projetos de lei, mas também pela divulgação de vias interpretativas voltadas a demarcar os seus contornos. Uma observação lateral constante de voto proferido em julgamento do Supremo bastou para suscitar controvérsia. Nela, se sugeria que os crimes contra o Estado Democrático de Direito não seriam passíveis de anistia. Trata-se, vale observar, de solução construída a partir do alargamento de restrição constitucional, mediante leitura que estende as fronteiras da Constituição para além do que nela foi textualmente estatuído. E agora, além de alargar no texto, vai alargar do desejo dos constituintes. A gente vai chegar lá, calma que a gente vai na Biblioteca Nacional, vai chegar lá rapidinho. A questão, no entanto, não é nova. Já na Assembleia Constituinte, a anistia se mostrou tema sensível e carregado de simbolismo, fruto das tensões entre justiça, pacificação e política. Mobilizou à época discursos e manifestações nas quais a memória recente sobre as agruras do regime anterior se entrelaçava ao desejo de uma democracia que aprendesse com as feridas do passado. Fazia-se indispensável conjugar a necessidade de responsabilização com as exigências de reconciliação nacional. O espírito que pautou a decisão adotada sobre o tema pode ser encontrado no discurso de vários constituintes. Jutaí Magalhães, por exemplo, asseverou ter se manifestado reiteradamente contra as propostas que buscam impedir a concessão de anistia, salvo se tratando do crime de tortura. Na mesma linha, Mário Covas, nome histórico é ligado aos tucanos, ponderou que, se não fosse possível compreender que um crime, por mais forte que seja, pode criar circunstâncias para as quais o perdão possa ser considerado, então melhor seria que desqualificássemos o criminoso e o condenássemos à morte. Porque se não tem como o cara receber perdão nenhum, então ele já está condenado para sempre. Corroborando essa visão, Nelson Carneiro declarou não acreditar que se deve impedir o Estado de usar a faculdade da anistia, por mais hediondo que seja o crime. Preponderava a compreensão de que a vedação à anistia deveria ser uma medida de caráter excepcional, aplicável somente a delitos específicos e previamente delimitados. E aí entraram algum desses delitos. E não está lá o golpe contra o Estado Democrático. Não está isso. Foi sob essa inspiração que o texto constitucional aprovado definiu os limites aplicáveis à anistia. Segundo estabeleceu o artigo 5º, 43, não sei se parar 43, são inafiançáveis e insuscetíveis de anistia os crimes de... o que não pode receber anistia. Quais? Tortura,
tráfico de entorpecentes, que toca o terror e crimes hediondos. Só isso. Não tá lá, não tá ali. Esquece essa conversa mole. A devida compreensão sobre a questão requer, outro sim, a confrontação de tal solução normativa com um inciso subsequente. Estatuiu-se no artigo 5º, 44, por seu turno, que são imprescindíveis e inafiançáveis os crimes cometidos por grupos armados contra a ordem constitucional e Estado Democrático de Direito. Não é? Pode receber anistia? Pode. Só não é um crime que prescreve ou inafiançável. Então, assim, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Que os caras fala, passou 20 anos. Não pode ser processado. Mas se quiser colocar anistia, pode colocar. A diferença é clara. Em ambos os casos, há inafiançabilidade, mas apenas no inciso 43 positivou-se a vedação à anistia. Qualquer tentativa de aplicar extensivamente essa vedação aos crimes referidos no inciso 44 esbarra na própria decisão do Constituinte. A esse propósito, cumpre recordar que, na sessão de 22 de fevereiro de 88, a Assembleia Nacional Constituinte aprovou o destaque 2184, de autoria do deputado Carlos Alberto Caú. A proposição foi colocada em votação pelo presidente Ulisses Guimarães, que apresentou nos seguintes termos. Está aqui. A gente já leu isso daqui. Eu até vou abrir já o diário do Congresso. Com a aprovação da proposição, para surpresa de alguns constituintes, como noticiou a imprensa na época, e eu adorei o link que o Roger deixou, eu fui atrás de outros. A Assembleia Nacional Constituinte tomou a decisão inequívoca de suprimir a vedação de anistia aos crimes contra a ordem constitucional e o Estado Democrático. O texto originalmente apresentado continha tal restrição, mas ela foi deliberadamente afastada por essa votação do plenário. Em outras palavras, a concessão de anistia para tais condutas foi confiada pelos constituintes ao juízo político dos representantes eleitos pelo povo a ser exercido mediante o devido processo legal. Tanto o texto do Safe quanto o texto do Roger estão muito carregados de juridiquês. Não é a nossa linguagem do dia a dia, a linguagem do povão. A linguagem do povão é a linguagem da imprensa, que vai ficar muito mais claro. Já estamos acabando. Esforços interpretativos que busquem estender o inciso 44, uma limitação que nele não se encontra, ameaçam desfigurar a opção consciente do Constituinte. E não era gente igual a Tiririca, não. O Lula era o mais fraco da turma que votou a favor. O Lula é o mais fraco, o mais bestinha. Obrigado, Biblioteca Nacional, por existir. Tá aqui. No dia seguinte, inclusive a forma como a coisa aconteceu, assim, é sensacional. Aquela notinha de bastidor, quem sabe aí teria saído na Mônica Bergamo. E aí, Mônica Bergamo, você poderia ser o responsável por isso. Aquela notinha ali, 2 parágrafos. Se escrever 3, vocês já ficam cansados. Tribuna da Imprensa, 23 de fevereiro de 1988. Naquele pedacinho ali, tá no site oficial da Biblioteca Nacional. A Constituinte aprovou ontem emenda aditiva do Carlos Alberto Caú, tornando o crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis e militares contra a ordem constitucional e o Estado Democrático. Ela foi aprovada por 281 votos, 120 contrários, 20 abstenções. E olha só agora, essa emenda foi votada após um acordo. A emenda que foi votada foi para falar que esses crimes são inafiançáveis e imprescritíveis. Crimes de grupos armados contra a ordem constitucional e o Estado Democrático. Isso foi votado após um acordo. Com o acordo, tendo Carlos Alberto retirado de seu texto original parte que tornava também insuscetível de anistia a ação de grupos armados. Eu vou tiramos a parte que tornava insuscetível de anistia. A gente tirou a parte que proibia anistia. Tá claro? Tá claro? Em português do povão. Se não tá claro, vamos pro pioneiro. 23 de fevereiro de 88. Para surpresa de muitos,
Emenda aditiva é aprovada. Texto bem padrão, igual ao outro. A Constituinte aprovou ontem emenda aditiva de Carlos Alberto Caú, tornando crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis e militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Aí vem, 281 votos favoráveis, 120 votos contra, 20 abstenções. A emenda foi votada depois do acordo entre as diversas lideranças, tendo Carlos Alberto Caú retirado do texto original a parte que tornava também insuscetível de anistia a ação de grupos armados. Tiramos essa parte, porque tem que ter anistia. Pode ter. Foi o que a gente fez. Foram os constituintes, irmão. Os pais fundadores da Sexta República. Agora eu vou pro Monte Olimpo, viu? O Monte Olimpo agora vai ter que seguir a Constituição. Na justificativa da proposta, o Constituinte afirmou que seu objetivo era o de garantir que a transição democrática se realize dentro da ordem e da liberdade sem a utilização de movimentos armados ou de qualquer origem. E olha só, nenhum orador se inscreveu para falar contra a emenda, que acabou aprovada para surpresa de alguns constituintes. Ninguém estava esperando isso. Ninguém falou contra, todo mundo falou a favor. Já que, olha só, todas as emendas aditivas até então votadas haviam sido rejeitadas por não atingir os 280 votos. Nada estava sendo aprovado. Essa foi. Rejeitaram várias emendas de destaques, mas essa daqui, para permitir a anistia, essa passou. E o povo ficou assim, ó. E aí o companheiro Roger ali, que escreveu no Jota, ele foi atrás de uma matéria ainda melhor. A do Roger tem um gostinho especial, porque é dos golpistas do jornal Estado de São Paulo, Estadão. O jornal da família Mesquita, a família mais golpista da história deste país. Ação de grupo armado, agora crime inafiançável. O mesmo texto e diz, ó, a emenda foi votada depois de acordo entre as diversas lideranças, tendo Carlos Alberto Caú retirado de seu texto original à parte, que tornava também suscetível de anistia a ações de grupos armados. Eu vou tirar, viu, gente, a parte aqui que proíbe a anistia para o grupo. Pronto! Nenhum orador se inscreveu para falar contra a emenda, que acabou aprovada para surpresa de alguns constituintes, já que todas as emendas aditivas até então foram rejeitadas por não atingir os 280 votos. De 420 pessoas, 280 votaram a favor. Era a PEC da época. Veja só, hein? E aí agora? Mas calma que fica melhor. Só porque quem tá falando do Estadão, eu espero hoje, aqui agora, deputados da direita brasileira, realizem o meu sonho. Expor o Estadão, lembrar do passado golpista deste jornal, explicando por que a família Mesquita, a família mais golpista deste país, envolvida dentro do golpe de Estado da República, esses desgraçados que tá ali, ó, golpistas não merecem perdão. Merece, porque vocês mesmos noticiaram no dia 23 de fevereiro de 1988. Então, cala a boca, que vocês serão responsabilizados um dia nesta vida. Vocês e a família Marinho. Tá ali, ó. Concordo com a frase, golpista não merece perdão. Todos os jornalistas do Estadão devem perder o emprego e fechar o jornal golpista. Parabéns, Alan dos Santos. Menos que isso aqui, não dá para tratar o Estadão. Mas vamos voltar. Fico nervoso com o Estadão. Diário da Assembleia Nacional Constituinte. Vamos dar uma olhada? Vamos atrás do Lula. Lulinha. Lulinha. Tu votou, agora aguenta. Votou, Lulinha. Agora tu aguenta. Tá aqui, ó. Vamos começar. Não sei se tá dando pra ler. Também que já tá bom, né? Requerimento de destaque. 2184. Aqui, né? O texto aqui, o print que a gente tinha mostrado mais cedo, ó, Sua Excelência retira a referência insuscetível do benefício da anistia e continua, né? Vai lá.
Aí tem aqui o Carlos Alberto Caô, seu presidente, seus constituintes, estou aguardando que sejam concluídas as manifestações do José Genuíno, do PT. Ei, Genuíno. Ah, esse Genuíno, viu? Liz Guimarães. Não, nós aqui estamos aguardando a palavra de Vossa Excelência. Pode falar, tá bom. Seu presidente, nobres constituintes, seu relator, constituinte Bernardo Cabral. Eu tenho um grande apreço pelo Bernardo Cabral. E ele votou sim. Gosto de você ainda mais, Bernardo Cabral. O destaque é a emenda que ora submetemos. Aí tá lá 3 pontinhos. Peço atenção da casa para o orador. A apreciação deste plenário está diretamente relacionada com a conclusão do processo de transição democrática, através da promulgação de uma Constituição que estabeleça as bases para a experiência, prática e a convivência democrática. Este é o desafio que está colocado diante de todos, independentemente de nossas siglas partidárias, bem como independentemente das concepções ideológicas de cada um de nós assuma no que se refere à organização do Estado, da sociedade, da economia. Postando na possibilidade, às vésperas, vai ver aquele discurso, né? Toda a ladainha. Outra fonte de inspiração é exatamente a experiência histórica dos países recém-saídos de regimes autoritários. Então, veja só, a turma que hoje aí tá no pitaco, não, por que vai acontecer isso, aquilo? Não. Esses rapazes aqui viveram numa época de autoritarismo, o mundo bipolar, né, ditaduras, e ainda assim eles votaram para permitir anistia. Aí fala, a Constituição da Espanha, portuguesa, grega, cria uma instituição desse mecanismo de defesa do Estado democrático e da sociedade civil democrática. Quando esse destaque e essa emenda se referem à necessidade de estabelecer e se definir como crime a ação de grupos armados civis ou militares contra a ordem constitucional e contra o Estado democrático, nós também defendendo, sobretudo, o exercício do direito à cidadania. Estamos defendendo de modo especial a mais ampla manifestação dos organismos, dos órgãos e dos movimentos criados e gerados pela sociedade civil. Não se trata, portanto, senhor presidente, de defender apenas formalmente a organização representativa. Trata-se de estabelecer, através da Constituição, que os mecanismos de participação popular que hão de transformar a democracia brasileira, na democracia governante, na feliz definição de Jorge Bordeaux, estejam assegurados através da aprovação desse destaque, dessa emenda. A promessa e a aposta que nós realizamos é a viabilidade de termos, através desses mecanismos, a possibilidade e a perspectiva de realizar a revolução democrática dentro da ordem capitalista, efetivando as transformações sociais dentro da ordem. Então, o cara é meio lacrador, né? Este é o princípio em que se lastreia a nossa emenda e o nosso destaque. Por isso pedimos a aprovação. Aí está Luiz Guimarães, a proposição de Caô, com a expressão que Sua Excelência retirou, que é de conhecimento da casa, tem parecer favorável do relator. O relator, Bernardo Cabral, brabíssimo. Esse cara, eu vou falar dele já, para quem não lembra dele. Voltaremos à proposição do constituinte Carlos Alberto Caô. Registrem os códigos de votação. Sim, aprova o destaque, ou seja, aprova para permitir anistia. Não rejeita. A possibilidade de abstenção. Acionem simultaneamente o botão preto no painel e a chave sob a bancada, mantendo-os pressionados até que as luzes se apaguem. Procede a votação. Votou. Resultado. 280 sim, 120 não, abstenção 20. Quem votou sim, votou pela anistia. Vamos lá. Aí eu separei aqui o nome. Tem vários nomes. Sim, não, abstenção, sim, não, papapá, pipipi. Aí vem pra cá. Quem é Bernardo Cabral? Além de relator da Constituinte, o Bernardo Cabral, ele teve um papel importantíssimo no Brasil contra o Instituto Hudson e o projeto dos Grandes Lagos, que visava basicamente dividir a Amazônia com vários lagos, que já são meio que espécie de uma fronteira natural, dividir para conquistar, né? Tu já entendeu o processo. Foi um ataque gratuito à soberania nacional brasileira, que graças a Deus o Bernardo Cabral ficou contra. Um deputado lá do Amazonas, e que, mais uma vez, está do lado certo da história. Parabéns, Bernardo Cabral. O senhor é brabo. Aquele ali, me parece, posso estar errado, mas me parece que é o pai de Rodrigo Maia, né? César Maia. Sim. Eita! E aí, Rodrigo Maia? Esse é teu pai, é? César Maia? Que votou sim? Ah, pai. Pai do Rodrigo Maia, viu? Aí vamos pra cá. Deixa eu dar um zoom maior pra gente não pular nome nem. Não dá pra dar um zoom mais do que isso, não. Eita, olha esse aqui de amarelo. Fernando Henrique Cardoso. É esse aqui que chamam de FHC? Ex-presidente?
Um dos piores de todos. Ele votou pela anistia também, hein? E agora? A opinião de FHC não vale mais? Ah, FHC. Oxente! Não é possível. Quem é esse aqui? Eu não tinha visto. Geraldo Alckmin Filho? Já pensei no Wikipedia, eu não tinha visto esse nome. Tô falando sério, não tinha visto não. Eu li rápido. Geraldo Alckmin Filho. Deixa eu ver quem é. Não é possível. Não é possível. Não, não é possível. Não é possível. Não é possível. Eu não acredito nisso. Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho. Eu não tô acreditando nisso, rapaz. Mas Chuchu... Olha só, o Chuchu tava mesmo lá na Constituinte. Chuchu! Você... o presidente e o vice-presidente do Brasil são a favor da anistia. Ah, meu Deus! Eu adoro isso! Eu adoro isso! Nossa! Ai! Aí vamos ver. Vou ter um pouco devagar. Vai que tem mais algum nome que eu conheço. Deixa eu ver, né? Vou aqui olhando. Rapaz, o Alckmin! Alckmin! Que coisa, viu, Alckmin? Mas que coisa, rapaz. João Agripino. Será que João Agripino é o pai do Dória? Não me diz isso. Deixa eu ver aqui, João Agripino, porque o pai do Dória era político também, né? Se não for, eu digo pra vocês. Deixa eu ver que o nome direito. João Agripino. Pai Dória. Deixa eu ver. Qual é o nome do pai do Dória? Qual é o nome do João Dória? Aqui tá aparecendo o Dória aqui, ó, no Wikipedia. Deixa eu ver se aparece aqui o nome do pai dele. Ctrl F. Agripino. Deixa eu ver aqui. Esse aqui, né? O Dória. João Agripino. Constituinte. Deixa eu ver. É esse aqui mesmo, ó, João Agripino. Eu acho que é o pai do Dória, viu? Não. Deputado federal, senador e governador da Paraíba. Eu acho que é outro, viu? João Agripino. Será que esse aqui é o pai? Não é o pai do Dória, não. Acho que é outro. Enfim. Esse aqui não é o pai do Dória, não. Mas o outro era o Alckmin, viu? O outro era o Alckmin. Aí tem mais aqui. José Agripino. Acho que é José Agripino. Eita, rapaz, tá. O pai do Dória é José Agripino, né? Não, João Agripino também. É o nome completo do Dória. Deixa eu ver aqui. José Agripino. José Agripino Maia. Também tem outro que é José Agripino Maia. Nossa, tem muita gente aqui. Mas vai saber se é o pai do Dória ou não. Alguém depois investiga. José Genuíno, do PT, se absteve, não quis votar. Não quis votar. Vamos descendo. Vamos descendo. Dorival. Aí vamos lá. Guxiquem, que era do PT. Ó, votou sim. Cadê? Vamos botar aqui. Amarelinho. E o de baixo, olha. Luiz Inácio Lula da Silva. É Lula pela anistia. Lula da Silva pela anistia, Lula. Mas não para por aí.
Olha o chefe não, né? Que o homem não tem chefe. O homem que indicou Alexandre de Moraes para o Supremo, Michel Temer, também é a favor da anistia. O ex-ministro do Supremo, Nelson Jobim, também é a favor da anistia. Rapaz. E aí? E agora, hein? E agora? Agora vai ter que ter anistia, né, gente? Agora não tem mais o que fazer. Mas que coisa. Aí tem mais nome aqui também, ó. Tem que parar pra dar uma olhada. Vai ter aquela declaração de voto. Aí o pessoal ainda falando de destaque. Fernando Lira, os constituintes votaram a favor. Papapá. Deixa eu dar um... Olha o Nelson Jobim, ó. Vamos ver o que o Nelson Jobim falou. Dentro do bloco, não destacadas, a posição a votar contra o bloco, que é a emenda 773, aqui já é outra coisa já. Aqui ele já tá falando de outra coisa, o Nelson Jobim. Aqui o J.R. Magalhães. Aqui ele tá falando aqui. Neste plenário, temos manifestado reiteradamente contra as propostas que buscam impedir a concessão de anistia em determinados casos, salvo se tratando do crime de tortura, mesmo de inspiração política, mas profundamente atentatório à dignidade da pessoa humana. Tenho a convicção de que o governo deve estar sempre capacitado à concessão de anistia aos crimes de natureza política, pois muitas vezes esse direito de graça, oportunamente aplicado, poderá propiciar à sociedade e ao governo um clima bem mais saudável, com ampla abertura às crescentes possibilidades de pacificação pelo desarmamento dos espíritos. Temos tido em nossa história claros exemplos desses resultados altamente positivos da anistia. Em 1945, com o retorno de dezenas de políticos exilados da República Velha, dentre os quais a figura singular de Otávio Mangabeira, a própria Revolução de 32 terminou com o armistício trocado pelo atendimento aos ideais revolucionários, convocado da Constituição de 34, mais recentemente do governo do Kubitschek, em 55, foram anistiados os revolucionários de Aragarças e Jacareacanga, verificando-se a mais completa pacificação política do país até 1960. Finalmente, tivemos a anistia concedida pelo presidente Figueiredo, exigência do povo brasileiro. Não podemos esquecer o que ocorreu recentemente no Rio, quando o atentado do ônibus Sarney foram rapidamente esquecidas com as explicações políticas e institucionais, esquecida aquela hostilidade que misturou fomentadores da baderna e pessoas inocentes. Ao relembrar esses fatos, quero marcar minha posição no sentido de que acompanharei e votarei os dispositivos constitucionais referente à matéria defendendo a anistia em sua atual graça, soberano direito de graça, perpétuo silêncio dos atos praticados. Era o que eu tinha a dizer, senhor presidente. E aí? E aí, amigo? Fala aí agora da anistia. Deixa eu dar uma pausa aqui, eu não pesquisei. Deixa eu ver se a Globo noticiou na época. Deixa eu dar uma pausa aqui. Só mostrar logo, né? Só mostrar logo. Jornal O Globo, País, página 3, 23 de fevereiro de 1988. Essa aqui era a página da Globo. Olha cá, ó. Carta prevê rigor contra a ação de grupos armados. E o que é que fala? A mesma coisa que a gente já viu nas outras notas, ó. Ao encerrar ontem a votação dos artigos que tratavam dos direitos e garantias individuais da Assembleia Nacional Constituinte, aprovou a emenda que considera crime inafiançável e prescritível a ação de grupos armados, civis e militares contra a ordem constitucional do Estado de Direito. Foi a única emenda aditiva ao capítulo 1 do título 2 aprovada. Hoje, o plenário começa a votar o capítulo 2, que trata dos direitos sociais. Ao encaminhar a emenda, seu autor, deputado Carlos Alberto Oliveira, do PDT do Rio de Janeiro, afirmou que a transição democrática pode se realizar através da ordem sem a utilização de movimentos armados. Para conseguir aprovação, ele retirou do texto... Obrigado, Rede Globo! O melhor de todos os textos foi o da Rede Globo, porque, nossa, insuscetível. Insuscetível é uma palavra muito difícil. Eu não gosto dessa palavra. Vamos dar um zoom gigantesco aqui. Vamos dar um zoom gigantesco. Para conseguir aprovação, ele retirou do texto a parte que impedia a anistia para esse crime. Palavras que todos entendem. Obrigado, Rede Globo. Tá aí. Tá aí. Mais um. Mais um! A Globo, o Estadão, o Lula, Michel Temer, Alckmin e FHC. Falta mais o quê?
Vai me falar que o Olimpo sabe mais do que Lula, Alckmin, FHC e o Temer. E a Globo e o Estadão juntos. Aqui foi a vontade da maioria, né? Os pais fundadores da Sexta República Constituinte. Ai. Ainda tenho que aguentar gente como o senhor Flávio Morgenstern, né? São só prints. Só print, né, Flávio Morgenstern? Vocês aí, da sua tropa aí, vocês podiam estar comentando sobre isso, né, cara? A direita aí maravilhosa que me odeia. Posso fazer nada. Falta o quê? Só peço pra você, de coração, nesse momento aqui, já abro a sessão. Se você achou, o que você achou de importante, às vezes volta. Não precisa nem compartilhar o vídeo se não quiser, mas bate um print, sabe? Traga isso pro debate público. Ajude a divulgar. Se alguém quiser saber com um pouco mais de detalhes, fala, não, o Kim falou sobre isso daí, mas não faço questão de receber o mérito, até porque eu não tô falando nada demais. O grande pai de tudo isso daqui, deixa eu pegar o nome dele aqui certinho de novo. Não, peraí. Até voltar aqui já. Foi o cara ali, ó. O Luiz Freire, assessor da liderança do PP. Esse é o... Se nós chegamos até aqui, foi por causa desse cara aí, ó. Foi porque ele achou isso. Ele achou, o Safe postou, o Roger compartilhou de novo, senti que eu tinha que comentar sobre isso e cá estamos. Vai pro Atlas, né, também. Mês passado já teve o doce da anistia. Ainda não teve a parte 2 da anistia, que foi desenrolada antes de 79, mas cá estamos nós. Vamos continuar. Não vai dar pra nem comentar. Ainda tinha mais um relembrar e viver na segunda parte do vídeo hoje sobre Bolsonaro, mas acho que não chegaremos até lá. Pois bem, para falar agora dos homens que dizem que a anistia é inconstitucional, um deles, o senhor Gilmar Mendes, estava ontem no lead do Dória, defendendo que o Congresso aprove lei anti-embargos contra os Estados Unidos. Essa aqui não é inconstitucional, né? Decano do Supremo diz que a aplicação da lei Magnitsky sobre autoridades brasileiras se deve, em parte, à dependência do país de Big Techs americanas. O decano, Gilmar Mendes, definiu nesta terça que o Congresso discute e aprova a lei anti-embargos para fazer frente a sanções potenciais e tarifas secundárias impostas pelo Trump ao Brasil. O objetivo, explicou o ministro, seria proteger as autoridades e também aquelas chamadas entidades que sofrem sanções secundárias, como bancos e prestadores de serviços. Mendes citou a aplicação da Magnitsky e a restritividade do visto americano, do Padilha. Ele, na verdade, ele teve o visto. O visto dele foi para rodar em 5 quarteirões, né? Ele podia ir, mas parece que ele queria fazer compras em Nova York, né? Ontem o Poder 360 noticiou que Lulinha quer salvar a moral de Magnitsky ao negociar com Trump. Vai estar na roda aí, né, dos objetivos do Lula negociar para salvar a democracia brasileira. Bom, aí o Renato comenta, não é surreal o Lula achar que está em posição de negociar alguma coisa. O pior nem é isso, é ver a Faria Lima acreditar. A turma do Dedé. Se o Lula quer salvar Moraes, Eduardo e Paulo Figueiredo querem sancionar mais ministros. Segundo Pablo Giovanni, os Estados Unidos avalia que novas sanções a ministros do Supremo serão inevitáveis e fala aí que já teriam ao menos 2 magistrados na lista de possíveis novas sanções. Quem? Gilmar Mendes e Flávio Dino. A avaliação de interlocutores que atuam junto ao governo americano tem acesso direto às autoridades responsáveis pelas sanções. O entendimento é que os precedentes aplicados abrem margem para medidas contra ministros que apoiam publicamente Alexandre de Moraes. Entre os nomes que chegaram à mesa do governo americano por sugestão dos interlocutores estão Flávio Dino e Gilmar Mendes. Falando do Flávio... esqueci. Antes de falar do Flávio Dino, só um breve parêntese. A Bela Megali ontem comentou que o canal direto entre Lula e Fachin, o novo presidente supremo. Muita gente acha que vai mudar o presidente, mas vai mudar nada. Bom, essa opinião parece que ela é sensata. Segundo a Bela Megali, discreto e avesso a articulações políticas, o novo presidente do Supremo, Edson Fachin, tem canal direto com Lula. Integrantes do governo próximos ao chefe do executivo garantem que não haverá interlocutores entre ambos e que Lula e Fachin possuem proximidade e liberdade para conversar diretamente. A relação vem de antes do ministro assumir o comando do judiciário. Uma longa relação de amizade. Mas agora falando do Flávio Dino e falando de amizade, mas talvez de uma amizade um pouco mais recente,
Ainda não é. Ah, meu Deus, eu tô empolgado com a questão da anistia ali atrás. Ficou fora de ordem. É amizade aqui, ó. Pronto, só pra eu falar. Olha lá, olha lá, olha lá. Que sorriso bonito aí. Eita, rapaz, no lead, mas vamos voltar. Só para um aviso rápido, né? O Flávio Dino, que abriu aí um inquérito para investigar os possíveis crimes de Bolsonaro durante o Fica em Casa e que teriam lá, né, sido catalogados, identificados pela CPI do Circo. Ele disse que vai analisar os crimes de Bolsonaro com imparcialidade. Eu não esperava outra coisa de um ministro técnico, 100% técnico. Tudo muito técnico. Aí, continuando na técnica, olha o João Dória. O ministro Dino deu um verdadeiro show no terceiro Brasília Summit. Em sua fala abordou tecnologia, inteligência artificial, os desafios das fake news, mostrando como o Brasil pode avançar com inovação, mas com responsabilidade. Aí o Caião brinca, no final do dia, todos eles acabam sendo a mesma coisa. E são o quê? O anti-Lula, o anti-PT. O Dória já foi o antipetista, o Alckmin já foi o antipetista. Ai, quem é o que pensa como vai atuar Geraldo Alckmin, o escolhido do PSDB para enfrentar o presidente nas urnas? E para falar sobre ainda a energia, né? E sobre o movimento antipetista, que está tentando mais uma vez se reciclar, vamos dar um bisu em algumas coisinhas que andaram rolando. Ontem, cabeça de caixa d'água, conhecido como Ciro Nogueira, que está cada dia a marcar olho. Eu não sei o que está acontecendo com ele. Está num processo aí de virar o Nestor Severo. Era assim, Nestor, né? O Severo, aquele dos 8 tortos da Petrobras. Foi lá na Globo News. Lacrar e fala loucura. Estamos perdendo muito tempo e muito esforço nessas discussões inúteis que só fazem nos dividir. Ciro Nogueira está preocupado com a divisão da direita. Cadê meu telefone? Vamos ouvir, né? É momento de união, gente. Pelo amor de Deus. Vocês aí dividem na direita, pô. Momento de união, pô. Ai, ai. Cadê? Vai lá, Ciro. Eu odeio quando faço isso. Eu tento dar play, não dá play. Não tá dando play. Deixa eu dar pausa pra não gastar o tempo de vocês. Pronto, voltei. No final de semana, o senhor disse que, abre aspas, já está passando de todos os limites a falta de bom senso na direita, fecha aspas. E aí eu fiquei com a dúvida de quem o senhor estava falando, sobre quem o senhor estava falando. Boa tarde, é um prazer estar com você. Eu acho que é para o centro e a direita como um todo, não foi especificamente contra ninguém. Que houvesse uma união, uma discussão interna nos partidos que compõem essa base política, para que a gente centre esforços no nosso principal adversário, que é o Partido dos Trabalhadores e o presidente Lula. Eu acho que nós estamos perdendo muito tempo e muito esforço nessas discussões inúteis que só faziam nos dividir. Eu tenho certeza que depois desse alerta, pelas conversas que eu tive com todos os presidentes de partido, com as principais lideranças, acho que nós vamos ter um processo de unificação desse projeto político para 2026. O senhor chega ao ponto de falar isso, o que levou? Se o senhor puder explicar para o assinante, porque o senhor acompanha a política dia a dia, todos esses episódios, mais parece uma novela. Mas qual que foi a gota d'água para levar o senhor a falar isso, na visão política do senhor? Aí nós temos dois aspectos, André. Tanto essas discussões inúteis por disputa de espaços, né, de visões diferentes, que isso é natural e nós temos que respeitar. Também há uma tentativa na máquina do próprio governo de ressaltar muito essas discussões e essas divergências. Mas eu acredito que pelas conversas que eu tive nos últimos 4 dias, e estamos ter até o final dessa semana, o processo de unificação desse projeto é irreversível. O projeto é irreversível, né? Qual o projeto? Agora vamos saber qual o projeto do Ciro Nogueira. Vamos saber qual o projeto dele. Tô esquecendo dos meandros do vídeo. Ainda esperando os medalhões da democracia e o pessoal da União da Direita, né? E o Ciro Nogueira, se pronunciarem diante de mais de 100 horas da prisão ilegal de Jair Bolsonaro e de todos os outros absurdos dos últimos dias. Até agora, absolutamente nada.
Você caiu aqui de paraquedas. Bolsonaro está preso no inquérito que ele não foi denunciado. O Gondê não viu nada de errado. Foi só um pai ajudando o filho. E as cautelares que levaram o Bolsonaro à prisão domiciliar, tornozeleira, não poder usar a rede social, são dentro desse inquérito. Assim, já que ele não foi denunciado, era pra ele estar solto. E não tá. E ninguém comenta sobre isso. A defesa já pediu. E eu acho que a defesa nem precisava ter pedido. Era pra ter sido feito de ofício. Mas disso daqui o Ciro Nogueira não fala. Ele fala do projeto. Que ele falou com os presidentes dos partidos e tudo vai avançar. Tá aqui, ó. Ciro Nogueira diz que beira o impossível. Tarcísio não querer ser candidato a presidente em 26 e afirma: se criarmos esse ambiente político em que todos os partidos de centro vão apoiar, ele é imbatível. Reforçando, o senhor acha que o governador Tarcísio vai ser candidato à reeleição em São Paulo ou vai colocar o nome dele como possível candidato a presidente? Eu estava presente no dia que o governador Tarcísio, no Palácio Planalto ainda, foi chamado para Bolsonaro para discutir a candidatura dele. O Tarcísio ia ser candidato eleito, praticamente nomeado por Goiás, com apoio do governador Caiado, e o presidente Bolsonaro deu a missão dele disputar o governo, ele nem discutiu, cumpriu essa missão. O Tarcísio só vai ser candidato a presidente se tiver o apoio do presidente Bolsonaro. Isso aí ele jamais trairia o presidente Bolsonaro. Agora, se nós todos, não só o Bolsonaro, dermos essa missão a ele, eu não tenho dúvida que ele será eleito até com certa facilidade. Mas e se ele não quiser ser candidato, o senhor acredita nessa avaliação do próprio governador? Olha, se ele não quiser candidato, ele não vai ser, mas todos os partidos de centro vamos apoiá-lo. Ele tem o apoio do presidente Bolsonaro. Ele hoje tem 40% de desconhecimento, tem 20% também de rejeição do que o Lula. Ele está empatado nas pesquisas, numa eleição tão polarizada, ele é imbatível. Então ele não vai deixar de ser presidente da República e fazer as transformações que esse país precisa. Mesmo com alguém da família Bolsonaro na vice? É uma discussão que nós vamos ter. O senhor acha que o senhor defende isso ou o senhor acha que não? É melhor um nome... Isso aí é uma discussão que nós vamos ter depois de escolhido o candidato. Eu acho que fica muito complicado você já começar a discutir quem é o vice antes de escolher qual é o candidato, qual é o perfil do candidato, quem se somou. Vou dar um exemplo. Na eleição passada, eu mesmo, que o presidente Bolsonaro, quando eu era candidato à reeleição, eu defendia que, naquela época, a candidata fosse a senadora Tereza, que se ela tivesse sido a candidata, teríamos ganho a eleição. Né? Então, é uma discussão que nós vamos ter. O candidato a vice, a primeira coisa, não pode trazer rejeição, não pode trazer nada que pese para a candidatura, mas é uma discussão que tem que haver só depois de ser escolhido o candidato. O senhor acha que o candidato a vice não pode trazer rejeição, que é o que vocês acusam Bolsonaro de trazer, quem tem o nome Bolsonaro, né? Trazer rejeição. O plano do Ciro Nogueira segue sendo o mesmo. Colocar o Tarcísio e ele ser o vice. O Tarcísio pode falar 1000 vezes que não vai ser, não vai ser, não vai ser. Isso aí acredito se você quiser. O Centrão não vai desistir disso. Inclusive tá ali a mesma Andréa Sadi, e depois só levou o Ciro Nogueira para falar o que ele falou em off para Andréa Sadi. Centrão quer antecipar a time de candidatura de Tarcísio e quer que Bolsonaro enquadre Eduardo Bolsonaro. Ninguém com poder de fato no Centrão ou entre empresários que têm acesso ao Tarcísio acredita na versão que o governador desistiu de ser candidato à presidência. Nos bastidores, a leitura é que os últimos movimentos são um recado direto de forma de pressão a Bolsonaro em dois principais: que o ex-presidente enquadre seu filho e que o time da indicação para 26 seja antecipado para já. Na avaliação de líderes do Centrão, o principal obstáculo para a viabilidade da candidatura de Tarcísio não é Bolsonaro, mas sim a ala radical do bolsonarismo. Liderada pelo Eduardo Bolsonaro, Bolsonaro que é problema para Tarcísio não é o Jair, é o Eduardo, diz um cacique do Centrão, Ciro Nogueira. Tarcísio é alvo constante dessa ala, que gostaria que ele sinalizasse mais radicalismo. Radicalismo de assim, Tarcísio, nomeia alguém, cara, de direita, sabe? Ai, como é radical! Cadeirudo, não vende as empresas brasileiras para BlackRock, para o Daniel Dantas. Ai, que radical! Cadeirudo, esquece essa história aí que dinheiro não tem carimbo. Ai, como é radical! Então, assim, qualquer coisa que você pede é muito radical. Ó, abandono na agenda SG. Não, é muito radical. Aquela secretária mesmo do meio ambiente, minha Nossa Senhora. Tudo é radicalismo. O que ele não está disposto a fazer, está todo mundo vendo também. Por isso, o recado do Centrão a Bolsonaro é para que ele enquadre o filho e controle os seus radicais, garantindo que Tarcísio possa ter o apoio do ex-presidente sem sofrer com fogo amigo. O segundo ponto da pressão do Centrão é sobre o cronograma. O grupo quer que Tarcísio seja oficializado como candidato de Bolsonaro agora e não no tempo de Bolsonaro.
O objetivo, segundo a apuração, é evitar reeditar 2018, uma referência direta ao que aconteceu com Lula e Haddad. Naquela eleição, a avaliação em que Lula esticou demais a própria candidatura, inviabilizando-a e não dando tempo para que Haddad pudesse construir a sua. O Centrão quer controlar o timing para não repetir o erro. O Renato fala, né? Rapaz, o Centrão sempre tentou domesticar lideranças que não nasceram dentro dele, tratando apenas como peça de reposição. Se aproveita da popularidade do Jair e da energia do Eduardo Bolsonaro, mas, ao mesmo tempo, age para silenciar quem não aceita a sua tutela. A lógica é de conveniência. Impor o próprio tempo, o próprio selo, o próprio discurso, mesmo que isso enfraqueça a oposição. E quando o aliado já não serve, é descartado sem cerimônia. E fica a pergunta, por que a Federação União Progressista abraçou Eduardo em Nova York e agora o trata como radical? Aquelas juras de amor eram só conversa fiada? Se o Centrão quer tanto governar, por que não assume de vez um projeto 100% à direita, em vez de viver às custas dela, sem nunca sair do meio? Aí aqui é o Ciro Nogueira. Olha o que ele fala do Eduardo. Nós não podemos ter um candidato na direita ou no centro que esteja nos Estados Unidos que não pode voltar ao país. Então, não tem a menor viabilidade. Agora, Ciro Nogueira, se tu assistiu o vídeo de hoje, você vai ver que a anistia é constitucional, teremos anistia, vamos acabar com os inquéritos, vamos acabar com a perseguição no país, Eduardo vai votar e vai ser nosso presidente se o Jair não quiser. Tá resolvido, irmão. Só não seja um safado. Eduardo terá partido se disputar a presidência, diz Paulo Figueiredo. Deu uma entrevista rápida para o Metrópolis, basicamente falando, irmão, o Brasil tem 30 partidos, é quase infantil achar que um não teria vontade de ganhar 25 ou 30 deputados e talvez alguns senadores. Claro que ele está sendo assediado, mas uma decisão que não precisa ser tomada agora. Tudo no seu tempo. Aí vamos falar da direita do Ciro Nogueira. Falou algumas coisas, outras vai ficar para amanhã. Cauã, na sua eterna busca aí de resgatar postagens antigas de Olavo de Carvalho que envelheceram melhor que vinham. Isso deixa claro que o apoio a Eduardo é, antes de tudo, um dever moral. Mais do que um projeto de país, trata-se da defesa dos nossos valores. Se você observar todos os governadores democráticos, verá que eles são exatamente aquilo que Olavo descrevia como direita moderada. 4 de março de 2019, o que é que Olavo falava? A direita moderada, no governo, jamais deixará o povo ter armas. Jamais proibirá o aborto, jamais fechará os partidos aliados da Farc, jamais imporá o hino nacional nas escolas, jamais frustrará os planos das ONGs globalistas, jamais amordaçará aqueles que amordaçaram durante décadas. Serão pragmáticos. O caminho que eles seguem é outro. Aí eu fui atrás de algumas coisas, né? Que eu acho que envelheceram bem demais. Eu queria mesmo fazer algo que eu não sei por onde começar. Tentei fazer, mas o Olavo não comentava tanto assim sobre política e eu não sei, na época, quem estava comentando. Mas quem viveu a eleição de Bolsonaro? Bolsonaro já era candidato, assim, claro, desde 2016. Já estava bombando no país, já em 2016. No meio ali, já, onde passava já enchia aeroporto. Só que tinha um tempo inteiro a turma tipo Ciro Nogueira da época, não é o candidato certo, não, é muito radical, não, é muito isso, papapá, pipipi, e sempre vinham com algum outro nome. O Amoedo, o próprio Mourão. Eu queria trazer isso, esse passo a passo. Mas como eu não achei esse passo a passo, achei algumas outras coisas, que aí você vê e você analisa hoje, né, depois dos 4 anos de Bolsonaro, tudo que aconteceu, fazendo autocrítica, e talvez essa autocrítica não deva nem ser feita a Bolsonaro, mas a própria direita. 8 de julho de 2017. Bolsonaro ainda tinha 1 ano para a eleição. Pensem o que bem desejem do Bolsonaro, mas contestem, se puderem, as seguintes afirmações. Primeiro, Bolsonaro é um dos raríssimos políticos que jamais se envolveram em qualquer esquema de corrupção. Bolsonaro é o único presidenciável que dá mais ênfase à segurança pública do que à economia, isto é, o único que tem senso das proporções no julgamento das urgências nacionais. Eu acho que tratando de urgência nacional, aqui foi em 2017, se a gente corta agora para 2025, eu acho que recuperar
A mínima harmonia entre os poderes, o fim da perseguição política, eu acho que está na ordem do dia. Mais importante do que a economia. E eu acho que só Bolsonaro e o Eduardo seguem essa linha. Ou tem algum governador democrático que acha que a luta contra a juristocracia é mais importante que a economia brasileira? Bolsonaro é o único presidenciável que jamais cortejou a elite esquerdista hegemônica, muito menos a mídia. Tem algum dos governadores democráticos que briga com a imprensa? Algum deles a imprensa não gosta? Bolsonaro é o único presidenciável que não modera o seu discurso pelos cânones da etiqueta esquerdista. Prova que algum outro candidato tem essas qualidades e eu talvez o considere um concorrente à altura do Bolsonaro. Porque queria outros nomes. 16 de janeiro de 2016. Repito, unidade da direita é apoiar Jair Bolsonaro. O resto é carreirismo porco. Mudou alguma coisa? Passados 9 anos? Não. 13 de fevereiro de 2014. Vou ajudar todo candidato antipetista que o peça e só vou escolher o meu com base em 2 critérios objetivos. Primeiro, quem tem a melhor compreensão e o melhor plano para desmantelar a máfia petista incrustada em toda a administração federal. Tem governador democrático que fala, não, tem gente que você não briga, você tem que se juntar a eles. Hoje, na boa, todos os governadores democráticos foram falar com Temer e se uniram com Temer lá no projetinho do Temer. 2. Quem tem o melhor plano para formar uma militância que o defenda nas ruas e na internet contra os ataques que virão. Eu acho que a melhor militância é a do Jair, hein? E a turma do Jair está disposta, pelo menos eu estou, a defender o Eduardo. A primeira obrigação do futuro presidente será provar que é capaz de permanecer no poder e exercê-lo. Se fizer só isso, já será uma vitória. 21 de agosto de 2017. É minha obrigação dar um panorama realista do estado de coisas a qualquer candidato que deseje sinceramente aprender, mas não creio que nenhum outro deseje, senão o capitão Bolsonaro. Todo mundo pode aprender. Mas quem que realmente quer entender o que está acontecendo? O estado das coisas do Brasil? Quem está disposto a olhar? Será que se eu sabatinar o Tarcísio, o Romeu Zema, o Ronaldo Caiado, o Ratinho Júnior, sobre a CPMI das fake news, as primeiras buscas e apreensões, com base no depoimento de quem o ministro Moraes tomou suas decisões, perguntar sobre o caso do Felipe Martins, perguntar sobre outros casos, será que eles estão dispostos a entender, ter um panorama da situação? Pergunto, né? 19 de janeiro de 2016. Mostre-me um político de direita ou de esquerda que em todas as cidades seja recebido com entusiasmo e o carinho que cercam Bolsonaro e admitirei que eu estou errado. Porque a galera não queria. Não, Bolsonaro não, porque Bolsonaro é muito radical. Então você vê, Léo, olha o tweet seguinte. Bolsonaro pode ser grosso o quanto se queira, mas é um homem. O FHC é apenas uma mocinha com voz de homem, uns falseiros de vez em quando. 7 de julho de 2017. Nada melhor para um candidato direitista do que ser criticado por uma parcela da direita como direitista demais. Tipo o Eduardo. O Eduardo é radical, é intransigente. 23 de junho de 2019. Aqui já era governo Bolsonaro. Nunca vi um moderado cobrar a moderação dos radicais comunistas, que só tem a seu serviço assassinos armados e quadrilhas de narcotraficantes. Só vem radicalismo perigoso no Olavo e no Bolsonaro. Ou o Bolsonaro ou o Foro de São Paulo. Não há terceira alternativa. Esquece a terceira via. 2 de outubro de 2018. O que mais me chama a atenção no Bolsonaro? Nunca vi outro candidato presidencial com um programa tão modesto e realista. O oposto simétrico de qualquer totalitarismo. 22 de fevereiro de 19. Só o Bolsonaro tem um projeto para o Brasil. Os outros não pensam no Brasil. Só pensam no Bolsonaro. Ah, Jair. Não. Bolsonaro não é o salvador da pátria. É apenas o salvador da honra nacional. E ele não falou isso daqui para desmerecer o Bolsonaro, não. Porque um ano depois, os que esperam mudar o Brasil mediante a simples eleição de Bolsonaro à presidência, nada mais farão com isso, além de entregar o seu candidato aos leões. Onde é que está Bolsonaro hoje? Está preso. E aí?
A galera aí que achava que em 4 anos, sem Congresso, sem porque a jurisdicracia joga ao lado do Lula. Sem apoio da elite financeira, sem nada. 16 de fevereiro de 2018, mais uma vez. É loucura esperar que um presidente de uma nação de terceiro mundo, ou mais ainda, um mero candidato presidencial, bata de frente no esquema globalista. Isso talvez seja possível daqui a uns anos, quando o sistema de dominação mundial apresentar rachaduras mais fundas. Poxa, Olavo, se o senhor tivesse vivo hoje, Trump cortou o dinheiro da Alceide, cortou o dinheiro do Ned e tá indo pra cima dos Soros. As rachaduras vieram. Agora o que é preciso é paciência e ganhar força pouco a pouco, mediante acordos bilaterais com governos nacionalistas. A prioridade nacional é a segurança pública, não uma guerra maluca de autodestruição. E olha lá tá ali, os governos nacionalistas, tipo Trump, Orbán. É porque no Brasil o pessoal tem muito preconceito com isso aí. Sabe, é uma limitação que eu vejo parte da direita brasileira. Tudo é comunismo. É nacionalismo na cabeça da direita, tudo é comunismo. Tudo se não for o liberal, conservador, que acelera, que baixa a cabeça pro Partido Novo e os intelectuais de direita, nada presta. 22 de junho de 19. Desde antes da eleição avisei que a vitória de Bolsonaro mobilizaria contra o Brasil forças internacionais temíveis e que, por isso mesmo, elegê-lo era menos importante do que formar uma militância organizada e adestrada para defendê-lo. O povo está a favor de Bolsonaro, mas ainda é apenas massa amorfa sem organização permanente. Enquanto isso, milhares de falsos amigos do presidente, e alguns meus, se aproveitam do sucesso dele para subir na escala social e poder agir contra ele mais eficazmente. Em 22, o Olavo reforçava: apoio popular não é poder. O governo Bolsonaro é a maior prova disso. Porque o pessoal falava, ai, Bolsonaro tinha o povo. Podia ter feito já no início do governo que tinha o povo. É, tinha o povo, tinha. Boa, o povo! E cá estamos nós. Tem mais umas coisas que eu queria comentar, mas... Cada um dos outros candidatos tem um sonho dourado, ser Bolsonaro quando crescer. É esse daqui, ó. Tem esse aqui outro que eu tenho que comentar com calma. E tem umas coisas aqui, voltaríamos ao passado para as eleições de 46, se eu não estou enganado. Eurico Gaspar Dutra contra Brigadeiro Gomes. Mas falaremos disso possivelmente amanhã. Por hoje, a parte principal, esse achado histórico. A anistia é constitucional. Lula votou por isso. FHC votou por isso. Alckmin votou por isso. Nelson Jobim votou por isso. Grande Bernardo Cabral. Foi um bom deputado, foi um bom político brasileiro. Estava no lugar certo, nas vezes que eu o procurei. Ai. Dessa vez, é voltar no tempo para salvar o presente, viu? Vamos que vamos. Enfim, gente, se gosta do meu trabalhinho, quiser me ajudar um pouco mais, pode se tornar membro do canal, tem um botão de valeu, tem um Patreon na descrição e tem um Atlas brasileiro, né? Que a gente vai salvar isso de forma organizada para a posteridade, como estamos fazendo quase todos os dias. 1º de outubro, hoje, né? Começamos o mês com o pé direito. Começamos o mês com o pé direito. Agora não tem mais conversa de dosimetria. Não me vem com esse papo. Não me vem. Esse daqui é um assunto que eu acho que quem colocou na roda foi o Safe. Que na verdade foi o cara lá que achou. Eu acho que todos os parlamentares do Brasil de direita deveriam estarem letrados nisso daqui, porque eles dão entrevista, eles têm redes sociais bombadas. Inclusive, aí convido o garoto Nicolas Ferreira a fazer um vídeo lá com fundo preto, que você é muito bom em fazer, você tem um engajamento gigantesco. Faça um vídeo, Nicolas, comentando sobre isso. Quiser que eu te mande as imagens em alta resolução, fala aí, senão eu te falo com o Machado também. Não quero neocrédito não, sei que você não gosta de mim, também não faço nenhuma questão de gostar de você, mas ajude aí, cara, use sua voz aí, se levante, é para ajudar o Brasil. Vá lá. Não me deu biscoito, não. Tô aqui lhe oferecendo só uma mão, só que acho que isso daí é muito importante para a nação. Vai até lhe engrandecer. Você vai surfar no engajamento, no hype. Não podia deixar de dar essa alfinetada, né? Aquele grande beijo e abraço. Vejo vocês amanhã. Tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui.